Olá, família, bom dia, boa tarde, boa noite. Filtro da graça de Deus. Filtrar a tua graça e beber desta fonte, desta água limpa, pura, verdadeira, desta água viva, desta água que quanto mais nós bebemos, mais nós temos sede de conhecimento. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Gratidão é a palavra pelo abrir dos olhos. Pai dos nossos espíritos, lindo Tu és, Senhor, maravilhoso, que nos guia todos os dias. O que nos deseja sempre o melhor. A vontade que mesmo nós errando, a Sua fidelidade em querer o nosso melhor, agradável, perfeita e boa vontade, não muda, não tem variação, mas aqui nós estamos, Senhor, para dizer: eis-me aqui para servir, Pai, para Te engrandecer e agradecer pelo dia que se chama hoje, pela vida, pelo dom de estar de pé e desfrutar desse dia, Senhor. Pai, que a cada vida, Senhor, que vai ouvir esta reflexão, dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, do Teu efetuar, que possa chegar a palavra de consolo, de misericórdia, de amor, de paz e do verdadeiro descanso em Ti, Senhor. O confronto do Evangelho, o incomodar com a verdade, é para que venhamos atentamente ouvir a Tua palavra que diz assim: quem tem ouvidos, ouçam. E nós temos ouvido, sim. Sabemos que algumas coisas doem, mas é para edificação, é para exortação, é para consolação. Sei que nós, a cada dia, temos menos um dia de vida. E esse dia, meu irmão, os dias que nós estamos vivendo dentro da vontade do Eterno, é para ser aproveitado. Aproveite esse dia que se chama hoje. Aproveite a cada momento que você vive. Aproveite e ensine a esta natureza humana, esta natureza exterior, a não reclamar e agradecer. Porque quem nos move, quem nos direciona, quem intercede por nós, é o Espírito que habita no teu homem interior. Tudo de bom que está na sua essência vem dele. Tão bom poder respirar. Quantos dormiram e não acordaram? Quantos queriam estar aqui? No pouco ou no muito, apenas agradecendo. Mas a gente não tem o controle da vida, nem o domínio de nada, e a gente diz: obrigado, Senhor. Eis-me aqui para dizer que está tudo incrível. Nós estamos de pé. O confronto daquele que ensina todos os dias: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Foi isso que ele disse. Eu sou o caminho. Olhe para mim, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o outro, não olhe o ser humano segundo a carne. Você vai se decepcionar. Olhe para mim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E a vida. E a vida, quando é nos dada, quando nós dormimos, nós não sabemos que vamos levantar.
sempre oro, Pai, seja feita a tua vontade. Que o dia de amanhã, que é hoje, que já está pronto, que dentro da tua vontade, assim que eu abrir os olhos, eu venha desfrutar desse dia. Vocês também, meus irmãos, desfrute desse dia. E entenda que esse caminho está com você a todo momento. Não te deixa e nunca te deixará. Na maioria das vezes é as nossas escolhas que atrapalham o caminho. E o livre-arbítrio está aí. Poder de escolha. E nós escolhemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O jovem rico, quando chega para conversar com Jesus, ele já chega buscando enaltecê-lo. E Jesus já começa mudando todo o percurso da conversa do jovem rico. Ali é um confronto com Jesus, que ele diz, natureza humana? Não. Esse negócio de bom mestre, por que me chama bom mestre? Né? Jesus diz, calma, a ele mesmo. E depois ele dá uma aula de conhecimento, porque ele conhecia o jovem rico, né? Eu te conheço. Não é bem desse jeito. E nós seres humanos, nós vivemos de uma forma que o outro não conhece a gente. Mas aquele que te deu o fôlego da vida, ele conhece. E ele vai nos confrontar nesta manhã, para a gente crescer. Vamos aprender aqui. Jovem rico, Mateus 19. Acompanha aí se você puder. Jovem rico, Mateus 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se-lhe, perguntou a Jesus, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Na verdade, nessa versão, que farei eu de bom? Eu vou ler na versão da Almeida Corrigida, que está melhor. Aqui. E eis que alguém aproximando disse-lhe, bom mestre, ao elogio, bom mestre. Não que o elogio não seja bom, mas Jesus, ele entendendo todo o ministério que ele estava vivendo e proposto ali, que ele foi proposto ali, ele tinha que a todo momento saber que ia vir esses elogios devido ao que ele fazia, os milagres, a tua sabedoria, o teu amor além das circunstâncias. E óbvio, as pessoas iam chegar para ele, chamar ele de mestre, de bom. A gente diz, né? Você é o cara, você é o melhor. E aí ele vai dizer à natureza humana, calma aí, natureza. E depois ele vai ensinar o jovem rico que nem sempre tudo que nós falamos, né? A gente até fala, mas o coração não está cheio dessa fala que nós propagamos. E eis que alguém aproximando-se disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus disse a ele, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Negócio forte, né? Então você não é bom? Eu não sou bom? Mas esse bom que Jesus está falando aqui é sobre essas duas naturezas. E eu sempre falo sobre isso. Tudo que vem de bom é Deus. Tudo que vem de ruim sou eu mesmo. É disso que Jesus está falando aqui. Então, por que me chamas de bom? Ele está me enaltecendo Jesus. Jesus diz a natureza humana e a ele, não, bom só há um, senão Deus. E aí ele vem dizendo, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A verdade nos incomoda, né? Olha aí. Olha o que Jesus diz ao jovem. E o jovem chega, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado a minha mocidade toda, desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E o jovem veio, né? Então, tudo isso eu faço, eu ajudo o próximo, eu amo minha esposa, amo meu pai, amo minha mãe. Tá tudo tranquilo, né? Faço tudo isso. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tendes e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Lendo esta frase de Jesus, esse texto, né? Mateus 19, 21. Esta fala de Jesus, lendo esta fala de Jesus no sentido literal, é meio estreito, né? Porque observe, vender tudo e dar aos pobres e seguir. Como é que eu vou viver? Será que Jesus está mandando você, eu, dar tudo, né, que nós temos e segui-lo? Será que Jesus quer essa renúncia? É sobre isso aqui? Será? Que Jesus falou para todo mundo, ó, para você me seguir, larga tudo aí, dê tudo aos pobres e segue? Não. Presta atenção. Quando eu ligo essa câmera, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, mas quando o Espírito começa a ministrar, né, através dos meus lábios, ele está sendo, como é? Ele está sendo, não. A palavra está sendo direcionada conforme a vontade daquele que cuida de cada um de nós, para cada um do jeito dele. Quando ele fala isso aqui, ele conhece a mente desse jovem rico, que ele, nesse caso aqui, é um cidadão avarento. E ele trata com a avareza desse jovem. Vou fazer um teste com ele. Vende tudo que você tem aí, já que você faz tudo. Dê aos pobres e me siga. E o que foi que ele fez? Ele matou esse eu dele? Esse desejo dele exacerbado? Não. Mas Jesus, ó, eu conheço você chegando aqui me chamando de bom. Já que você faz isso tudo, eu vou mexer aonde você não faz. E ele mexe aonde você tem o déficit. E você diz, que é isso? É o pai lhe ensinando, meu filho. Tem pessoas que almejam ter uma vida, né, com uma conta. Quem não almeja, né? Tem uma conta gorda, um conforto, vou dizer assim, né? Desejar ser rico. Mas na maioria das vezes, você tem que, além de lutar, se organizar, tudo isso, que é o cursor da vida, né? Para você conquistar quando você não vem de uma riqueza de berço. Mas tem gente que não nasceu para ter essa abundância toda folgada, riqueza. Porque Deus está cuidando de você e Deus conhece o seu coração, que na maioria das vezes você diz que não, mas é avarento. Você diz que não, não só avarento, não tem controle emocional para ter isso aí. É sobre você querer ganhar na Mega Sena e não saber conduzir este ganho da Mega Sena, porque você vai perder a sua paz. E que proveito tem um homem ganhar o mundo e perder a sua paz, sua alma, suas emoções. Então, na maioria das vezes acontece isso. Tem gente que não nasceu para isso. Não significa que você não vai lutar, não vai ser. Não, mas eu tenho um desejo. Não deixe. Agora, cuidado, porque eu creio que esse desejo vai ser concebido na sua vida, mas ao equilíbrio. Cuidado com a soberba.
Cuidado com os maus pensamentos, que esses pensamentos são exteriores, mas ele vem de dentro, já está ali. O que é que a gente diz? Quer conhecer o ser humano? Dê o quê? Poder a ele. Então, cuidado com esse poder. Não é sentimento de escassez, não, aqui tá bom, não, eu quero ter. Mas saiba que você tem que ter domínio sobre isso, porque muitos aí perderam a paz. Muitos. E acham que estão bem e não estão bem. Seguindo. E ele disse, se queres ser perfeito, vai vende tudo que tendes e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Tesouro no céu. Não é que você vai dar tudo aos pobres aqui no sentido literal e no céu você vai ter um tesouro, não. Essa fala de Jesus de tesouro no céu, você vai ter paz, você vai ter amor, você vai ter descanso, tesouro no céu. Céu, na cultura judaica, não é o céuzão azul. Esse tesouro é o Espírito que direciona você a saber conduzir a riqueza, o qual esse rapaz aqui não sabia conduzir. Céu, então, quando não é a mente, Efésios 1:3, abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestes. Essa é uma região celeste, né? Porque o ministério é do Espírito, não é poupável, e essa é uma região celeste. Lá em 2 Coríntios 4:7, Paulo diz, tendo, porém, esse tesouro em vaso de barro, então o tesouro no céu é o Espírito, que na tua mente ele lhe direciona e não deixa que a avareza seja mais do que tudo. Entendeu? Não é no sentido literal que lá no céu você vai ter tesouro, vai ter uma rua de tesouro, como muitos pregam aí no sentido literal. Sim, eu vou fazer o que com esse tesouro lá no céu? Vou comprar o quê? Uma vara mista lá na padaria lá em cima? E para que o ouro lá? Se lá é a vida de paz, não é a vida de troca. Eu vou tocar no ouro lá. Não, não é nesse sentido que Jesus está falando. Tesouro no céu, vem e segue-me. O que foi que o jovem fez? E o jovem, ouvindo esta palavra que confronta, que é a verdade, que incomoda, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E a gente diz, eu não vou levar nada daqui mesmo. E não vai, mas é avarento. E não vai, mas é soberbo. E não vai, mas não adianta. Quanto mais tem, mais você quer. Entendeu? Não é que você não vai se organizar para ter a sua longevidade, né? Mas é avarento e não ajuda o próximo. Porque ele disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e me segue. Mas ele diz lá em cima no 19, honra teu pai, tua mãe e amarás o próximo como a ti mesmo. Mestre, por que me chama de bom? Bom mestre, por que me chama de bom? Há um só que é bom, e esse é Deus, que nos ensina esta manhã, nos incomoda. E tem partes que a gente tira, né? Essa eu não quero, essa eu quero, essa eu não quero. Eita, que ensinamento bom. Reflexão matinal. Tudo incrível. Curta, compartilhe. Aprenda. Deus cuida de cada um de nós do jeito dele. Graça e paz.